Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Central Gospel. Deus abençoe, a paz do Senhor. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone é o mesmo telefone que eu usava no Maranhão, Imperatriz, onde eu morava, DDD 99, telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, eu envio para você gratuitamente os slides e também mais estudos a respeito da lição escrita. Aí usamos o Word, o PDF, e o PowerPoint. Tudo gratuitamente. Também incluo você no grupo para você receber toda semana esse material gratuitamente. Te pedimos aí que dê um like, se inscreva em nosso canal. Isso vai ajudar a divulgar esse trabalho para outros também. Nós estamos estudando das revistas da Central Gospel deste trimestre, Jovens e Adultos, com o tema Os Grandes Temas do Fim. Temos como comentarista desse trimestre o pastor Joá Caetano. Já estudamos na lição 1 os sinais do fim dos tempos. E hoje vamos estudar a lição 2, a volta do Senhor Jesus. E nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, a verdade bíblica acerca da volta do Senhor Jesus. Tópico 1, subtópico 1, duas etapas distintas. Tópico 1, subtópico 1, subtópico 1, primeira etapa. Tópico 1, subtópico 1, subtópico 2, segunda etapa. Tópico 1, subtópico 2, o soar das trombetas. Tópico 1, subtópico 3, revelação. No tópico 2, vamos ver como virá o Senhor Jesus. Tópico 2, subtópico 1, o Senhor Jesus virá como noivo. Tópico 2, subtópico 2, o Senhor Jesus virá como juiz. Tópico 2, subtópico 2, subtópico 1, o justo juiz em ação. Tópico 2, subtópico 3, o Senhor Jesus virá como rei. Tópico 3, aspectos da vinda do Senhor Jesus. Tópico 3, subtópico 1, o mistério da hora. Tópico 3, subtópico 2, como devemos esperar. Então vamos estudar nessa lição a volta de Jesus e nós vamos ver a clara distinção entre uma fase, a primeira fase, e a segunda fase. Então a primeira vinda de Jesus como homem, sobre a terra, nascer aqui como homem, nasceu lá no útero virgem de Maria, concebido pelo Espírito Santo. Agora, ele vem novamente num corpo agora glorificado. É evidente que ele morreu e ressuscitou. Então agora está prevista a vinda dele para buscar a igreja. E está prevista a vinda dele para exercer o juízo sobre bodes e ovelhas e depois iniciar o milênio. Então veja, são duas fases então a próxima vinda de Jesus. Primeira fase, para arrebatar a igreja. Aí vão acontecer os 7 anos de grande tribulação. E aí ele vem no final da grande tribulação, vai descer sobre o Monte das Oliveiras. Então ali ele vai para a batalha do Armagedon, destruir os exércitos do Anticristo. Depois vai haver ali o juízo dos bodes e ovelhas. E aí então iniciará o milênio. Você pode ver mais claramente nessa tabela que nós colocamos aí, olha só. Para você entender claramente essa segunda vinda de Jesus agora em duas fases. Então, a primeira fase é antes de começar a grande tribulação. A grande tribulação só começa quando Jesus voltar e levar a igreja. Aí aqui na terra começa a grande tribulação. Jesus vai levar a igreja para onde? Para Nova Jerusalém, como está escrito em João 14. Jesus disse, eu vou preparar lugar e quando estiver pronto eu volto para buscar vocês, que eu quero que onde eu estiver vocês estejam também. Então, é na Nova Jerusalém que nós vamos morar, no corpo celestial, corpo espiritual, corpo incorruptível, corpo eterno. Então aí é o arrebatamento. Aí tem a segunda fase, que é a vinda de Jesus no final da grande tribulação. Então 7 anos depois que a igreja, nós fomos arrebatados, aí só depois de 7 anos é que ele vem agora para exercer um juízo sobre o anticristo, derrotar ali o anticristo, o falso profeta, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, Satanás será amarrado por 1000 anos, haverá o juízo ali sobre as nações, bodes e ovelhas, e Jesus iniciará então o milênio.
Mas vamos ver aí o que acontece em uma e outra para você ver a grande diferença que existe aí entre as duas fases. Então você vê aí, na primeira fase, no arrebatamento, será em segredo, como está em Mateus 24:36. Já a fase que ele vem em glória no final da grande tribulação será pública, todo olho verá, Apocalipse 1:7. Veja aí, Cristo vem para a igreja, 1 Tessalonicenses 4:17. Já Cristo vem com a igreja na vinda em glória, Judas 14. Então essa vida do arrebatamento é antes da grande tribulação, Apocalipse 3:10, 1 Tessalonicenses 1:10. Já a vinda em glória no final da grande tribulação, então é após a grande tribulação, como está em Mateus 24:29 e 30. Olha aí, na primeira fase, então, no arrebatamento, Jesus vem nos ares, 1 Tessalonicenses 4:17. Já na vinda em glória no final da grande tribulação, Jesus pisa no Monte das Oliveiras, Zacarias 14:4, então ele desce à terra. No arrebatamento, só os santos o verão, 1 Tessalonicenses 4:17. Já lá na vinda em glória no final da grande tribulação, todo olho o verá, como está em Apocalipse 1:7. No arrebatamento, é um tempo de alegria para a igreja, né? Olha aí, 1 de João 3:2, Apocalipse 1:6. Já na sua vinda em glória no final da grande tribulação, é um tempo de lamentação, como está em Mateus 24:30, Sofonias 1:17. No arrebatamento, olha aí, os incrédulos são deixados, Mateus 24:40. Já lá na vinda em glória, no final da grande tribulação, os incrédulos serão destruídos, Mateus 25:41 a 46, Sofonias 1:17. O arrebatamento, a primeira fase, é em todo o planeta. Jesus vem buscar a igreja. Então a igreja é um corpo espiritual e é formada por todos os salvos do mundo. Então ele leva todos, em todo o planeta. Já a vinda de Jesus em glória no final da grande tribulação é fisicamente em Israel. Jesus vai descer ali em Israel, no Monte das Oliveiras. Então, basicamente, são essas as diferenças. Tem mais diferença? Tem. Mas essas são as básicas, para você entender melhor. Tire uma cópia desse slide aí, né? E ande com ela dentro da sua Bíblia. Porque ela sempre será importante para você. Principalmente quando você achar por aí. Você vai achar, por exemplo, gente que vai falar que não existe arrebatamento, você vai ouvir falar, por exemplo, de calvinistas, né, e igrejas reformadas dizendo que ele vem no meio da grande tribulação, vai achar outros que vão dizer que ele vem no final da grande tribulação, vai achar outros que vão dizer então que não existe duas fases, é uma fase só. Então, são várias as crenças, né, várias as teologias, porque teologia é coisa teórica. Nós ensinamos teologia na Assembleia de Deus, ensinamos as pessoas a conhecer Deus e não conhecer a respeito de Deus. Vamos ao texto bíblico básico, que está em João 14, versículos de 1 a 3, que diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for, ou quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Agora Apocalipse 22, 12 a 17. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, duas leituras importantíssimas para o que nós vamos estudar hoje sobre a vinda de Jesus. Então, João 14, Jesus prometendo que vai, assim como era
o casamento judaico, né? O noivo ia à casa da noiva, fazia uma refeição, deixava lá um pendente de ouro, mostrando que, claramente, que ele voltaria para buscar a noiva. Então ele deixava um penhor ali, uma coisa penhorada, uma coisa de valor penhorada. Isso significava que ele teria que voltar para buscar a noiva, estava comprometido. Ele ia para a casa do seu pai e ao lado da casa do seu pai ele construía uma casa. Quando a casa estivesse pronta, ele voltava para buscar a noiva, para morar com ele. Então essa é a figura do casamento judaico. Assim Jesus também disse, olha, eu vou para a casa do meu pai, vou preparar a morada, e quando estiver pronto, eu volto para buscar vocês, porque eu quero que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, na casa do meu pai tem muitas moradas, né? Então, veja só, ele está dizendo bem claro sobre a figura do casamento. A igreja é a noiva e Jesus é o noivo. E o casamento acontecerá nas bodas do Cordeiro, né? Enquanto que na terra acontece a grande tribulação, no céu, durante esses 7 anos de grande tribulação, no céu acontecerá o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. O que é bodas do Cordeiro? É o casamento de Cristo com a sua noiva, né? Com a sua igreja. Veja, o que significa um casamento? Olha, o noivo não mora com a noiva e nem tem intimidade com a noiva. Já depois do casamento, aí o noivo mora com a noiva e tem intimidade com a noiva. Olha aí. Então a igreja agora tem uma casa para morar com seu noivo, a Nova Jerusalém, e tem intimidade com o noivo. Agora vai conhecer Jesus claramente, né? Vai ver Jesus. Então vai ter intimidade com Jesus. Texto áureo está em Tiago 5,8 que diz, sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Veja, qual é a maneira de esperar Jesus vir nos buscar? Pacientemente, aguardando, porque ele vem. Ele prometeu, ele vem. As promessas de Deus na Bíblia, todas se cumpriram, ou estão se cumprindo, ou ainda vão se cumprir. Então ele é digno de confiança, né? Nós temos que ter fé no que está escrito na palavra de Deus e confiarmos nisso, a ponto de colocarmos a nossa vida nisso. Então ele vem nos buscar, isso é certeza. Então temos que ser pacientes e vamos fortalecendo o nosso coração, né? Orando, jejuando, estudando a Bíblia, evangelizando, né? Congregando, amando a todos, né? Orando por todos, intercedendo, né? É isso, vamos seguindo a nossa vida cristã, nos santificando, nos afastando do pecado, combatendo o pecado, vencendo o pecado e vamos prosseguindo a nossa caminhada cristã e de repente Jesus vem e nos busca. Temos que estar prontos todo dia. Olha aí, Mateus 24, 37, né? E 38, Jesus disse que vai ser como nos dias de Noé. O que acontecia nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam-se, estavam-se em casamento. E aí veio o dilúvio e pegou-os de surpresa, porque eles não acreditavam, né? Noé pregou 100 anos, mas eles não acreditaram. Tá assim também a vinda de Jesus. Nós estamos pregando, a igreja está pregando, Jesus está vindo. Então as pessoas estão ocupadas. Olha, comer é pecado? Não, mas a glutonaria é. Beber suco de uva, suco de laranja, água, tá? É pecado? Não. Mas beber bebida alcoólica é pecado. Comer é pecado? Não tem problema, coma. Mas a glutonaria, comer em excesso e comer o que não presta, é pecado? É, você está prejudicando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Então esta era a situação no tempo de Noé e é a mesma situação hoje. As pessoas estão vivendo de qualquer maneira. Casar é pecado? Não. Está na palavra de Deus, é bíblico. Então veja, o casamento, Deus é quem instituiu o casamento. O casamento deve ser o quê? Monogâmico, só uma mulher e só um homem. É heterossexual, só um homem, uma mulher. Olha aí, sexualmente, vai lá, nasceu, vamos olhar os cromossomos ali, né? Então, tem bem claro ali, X, Y, macho, XX, mulher, pronto, acabou, não tem confusão. É só olhar, nasceu, olha lá o sangue, os cromossomos lá, olhou lá os cromossomos, tá bem claro, né? Nasceu XY, homem, nasceu XX,
Pronto. Mulher. Acabou o problema, não tem discussão sobre isso. Então, um homem e uma mulher, heterossexual, casamento. E o casamento é indissolúvel. E a mulher está ligada ao marido até que a morte os separe. Só pode casar de novo se um dos dois morrerem. Casamento não se dissolve. Deus odeia divórcio e o divórcio, biblicamente e pela lei, só tem uma possibilidade de haver. Ao se casar, o homem descobria que a mulher não era mais virgem, aí ele poderia dar uma carta de divórcio para essa mulher. E é isso que Jesus está citando no Evangelho. E é isso que existe aí, a possibilidade, só essa. Não existe outra, não adianta você inventar outra, como você está inventando, torcendo a Bíblia. E como muito bom exemplo para esta lição, é a palavra aí das 10 virgens, né? 5 estavam preparadas, eram prudentes, eram sábias, porque levavam azeite sobressalente, ou seja, é o crente cheio do Espírito Santo. E crente cheio do Espírito Santo, sempre quando falamos cheio do Espírito Santo, significa o quê? Batizado com o Espírito Santo. É cheio continuamente do Espírito Santo. E não tem esse negócio de Deus me enche, não. A Bíblia diz o quê? O que Paulo diz? Enchei-vos do Espírito Santo. É você que vai se encher. É você que vai orar todo dia. É você que vai jejuar. Vai ler a Bíblia. Vai viver uma vida santa e irrepreensível. Vai evangelizar. Então vai viver como crente, como salvo. E aí você vai todo dia orando e buscando, cada dia ser cheio do Espírito Santo. Então todo dia. E você é batizado com o Espírito Santo. Fala em línguas todo dia, vai sendo cheio todo dia. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, muito conhecido no Brasil, teólogo, muito importante, sempre falou sobre isso. Cheio do Espírito Santo quer dizer cheio continuamente, quer dizer que transborda, é cheio para Deus, é transbordante a medida de Deus. A pessoa é cheia, batizada com o Espírito Santo e fala em línguas. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas. E é língua espiritual, não é língua de homens, não. Lá no dia de Pentecostes, eles estavam falando em línguas. Não é na língua dos homens, não, eles falavam em línguas. As pessoas estrangeiras que estavam ali é que ouviam, a Bíblia está bem claro, ouviam nas suas línguas de origem, língua materna. Ouviam, não quer dizer que os apóstolos estavam falando na língua deles, não. Não tinha apóstolo nenhum falando latim ali, falando hebraico, outro aramaico, outro árabe. Não era isso não, eles falavam em línguas. E as pessoas é que ouviam eles falar na língua materna deles. Pedro pregou em aramaico. 3.000 pessoas aceitaram o Evangelho. Como? Se ele estava pregando em aramaico e havia pessoas de todo tipo ali, falavam várias línguas, é porque o Espírito Santo o quê? Transmitiu o que Pedro estava falando em aramaico, transmitiu na língua materna das pessoas que estavam ouvindo. Você precisa entender essas coisas, porque igrejas reformadas e calvinistas torcem isso aí, diz que estavam falando na língua das pessoas, e não é verdade. Então tenha certeza, cheio do Espírito Santo, está transbordando, falando em línguas todo dia. A linguagem que você recebe no batismo é a linguagem de oração. Paulo diz, essa língua ninguém entende, só Deus entende. Você está falando diretamente com Deus, falando em mistérios. Dom de variedade de línguas é que você fala e aí o estrangeiro ouve na língua dele. Você fala às vezes em línguas para uma pessoa só, né? E aquela pessoa vai entender uma mensagem direta para ele. No dom de variedade de línguas também. Você tem uma linguagem própria de oração, gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. E também você fala e tem a possibilidade de ser interpretado o que você fala. Então existe uma pessoa que vai interpretar, que o Espírito Santo vai usar essa pessoa para interpretar o que você está falando em línguas. Ou então você vai orar e pedir a Deus para você mesmo falar em línguas e você mesmo dar a interpretação. Acontece muito comigo isso. Então você fala em línguas e você compreende alguma coisa que você está falando. E você transmite na linguagem de quem está ouvindo. Isso equivale ao quê? Uma profecia. Vamos à palavra introdutória que diz o seguinte. Desde o momento memorável em que Deus criou o mundo e tudo que nele existe, com o poder maravilhoso de sua palavra, Gênesis 1, de 1 a 25, formando também o ser humano com suas próprias mãos,
soprando nele o fôlego da vida, Gênesis 2:7, houve muitos dias importantes que se tornaram inesquecíveis na história. Porém, desde a queda, Gênesis 3, de 1 a 15, há grande expectativa no coração humano sobre o futuro que o aguarda. As Escrituras registram a volta do Senhor Jesus a este mundo. Este será um dos mais significativos e extraordinários eventos humanos. A importância desta doutrina bíblica é avaliada pelo número de vezes em que aparece no texto sagrado e pelos personagens a ela ligados. As promessas infalíveis e inconfundíveis sobre a vinda do Senhor são citadas 1.527 vezes no Antigo Testamento e 319 vezes no Novo Testamento. Reis, sacerdotes, profetas, pessoas comuns, evangelistas, apóstolos e até anjos mencionam a vinda de Jesus a este mundo. Do mesmo modo, cerimônias, parábolas e ilustrações sinalizam fortemente que Jesus virá outra vez. Gênesis 3, 15 e Judas 14. Sobre este tema instigante e desafiador, discorreremos nesta lição. Então é claro que saltou uma parte importante aí, né? Desde a criação do homem, Jesus veio, nasceu na terra como homem, né? E ali executou a tarefa de morrer por nós na cruz para nos salvar. Então, a graça de Deus é exatamente esta, né? Jesus vindo à terra, nascendo como homem, aí levando sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morrendo em nosso lugar na cruz, pegando o juízo de Deus que era para nós, levou sobre ele, morreu por nós na cruz e ressuscitou. Esse é o evento mais importante que existiu até hoje. Nós estamos esperando outro evento agora importantíssimo, principalmente para nós, igreja, os salvos, é claro. Para o mundo não, mas para nós sim. É a volta de Jesus para nos buscar. Então ele vem e nos arrebata, nos leva para a Nova Jerusalém. Nós estamos esperando ansiosamente por esse dia. Estamos sempre prontos, esperando. É hoje. E o arrebatamento vai acontecer. Então, dependendo da tradução, né, se existe então 1846 vezes mencionando essa vinda de Jesus, nós temos que acreditar nisso. A palavra de Deus afirma isso. Então isso é dito, afirmado na Bíblia, né, profetizado na Bíblia, por reis, por sacerdotes, por profetas, por pessoas comuns, por evangelistas, por apóstolos, e até os anjos falaram sobre isso. Então é para nós crermos realmente e termos certeza que Jesus vem nos buscar. Tópico 1, a verdade bíblica acerca da volta do Senhor Jesus. Todas as profecias registradas no texto bíblico, veterotestamentário, sobre a primeira vinda do Senhor Jesus, descritas em seus mínimos detalhes, cumpriram-se literalmente de acordo com o planejamento do Deus Todo-Poderoso. Salmos 16:10, Atos 2, 22 a 32. A doutrina da volta do Senhor Jesus, de igual modo, tem fundamentos profundos na palavra profética, oferecendo certeza e segurança aos que creem no retorno do Senhor a este mundo. Então veja, assim como as profecias que haviam sobre a vinda de Jesus para nascer aqui na terra como homem, viver aqui como homem, levar sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morrer em nosso lugar na cruz e ressuscitar, essas profecias se cumpriram? Sim. Existem muitas profecias? Sim. Então, temos que acreditar que agora as profecias a respeito da vinda de Jesus no arrebatamento da igreja também vão se cumprir, como se cumpriram aquelas. Tópico 1, subtópico 1, duas etapas distintas. A volta do Senhor Jesus se dará em duas etapas distintas, divididas em um período de 7 anos. Precisamos deixar bem claro o que diz as Escrituras a esse respeito, evitando interpretações antibíblicas. Então vamos ver aí as duas etapas da vinda de Jesus, né? E temos que estudar isso e aprender sobre isso. Muita gente passa por cima, só ouve e tal, e fala sobre isso, mas não entendeu. Então é preciso entender bem claramente porque existem muitas pessoas torcendo a palavra de Deus por aí, muita gente entendendo de outro jeito porque recebeu ensino falso, né? Pessoas sem escrúpulos, pessoas que teimam em entender do jeito lá dos católicos, por exemplo, os calvinistas, os reformados, né? E esse pessoal é o seguinte, como eles queriam fazer parte da igreja, mas nunca receberam o batismo com o Espírito Santo, então nunca houve uma confirmação espiritual da fé deles, né? Então eles não tinham fé realmente, por isso não receberam o batismo com o Espírito Santo.
Porque a Bíblia diz que aquele que crê, recebe. Né? Olha aí, um dos sinais daqueles que crerem é o quê? Falarão novas línguas. Você não fala não? É porque eu não creio do jeito que é para crer. Então, essas pessoas revoltadas criaram a religião deles. Ah lá, o Agostinho, católico, e aí o Calvino vai e copia o Agostinho católico, aí forma aí a religião, né? Se dizem reformados, porque querem reformar a Bíblia mesmo. Querem que sejam aceitos sem receberem o batismo com o Espírito Santo. Não tem confirmação espiritual. Jesus não confirmou a fé dessas pessoas. E aí criaram uma religião aí falsa. E tudo eles interpretam a Bíblia diferente, porque eles querem dizer que eles é que sabem alguma coisa. Mas na verdade são ignorantes a respeito do reino espiritual, das coisas superiores, das coisas reveladas, das coisas sobrenaturais. Não entendem nada disso. Infelizmente tem muito crente na Assembleia de Deus seguindo a cabeça dessas pessoas. É muito triste. Tópico 1, subtópico 1, subtópico 1, primeira etapa. Na primeira etapa acontecerá o arrebatamento. O Senhor Jesus voltará para levar consigo todos quantos morreram salvos e todos os que estiverem vivos e preparados, ou seja, aqueles que estiverem em vida, servindo-o fielmente. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18, Hebreus 9, 28. Nesta etapa, a vinda do Senhor será invisível aos olhos do mundo, pois este não serve a Deus. Jesus virá nas nuvens e não pisará na terra. Ele será contemplado apenas pelos salvos, os mortos ressuscitados e os vivos que serão transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, como está em 1 Coríntios 15, 52. Os dois grupos juntos irão ao encontro do Senhor e serão trasladados por ele às mansões celestiais. A maioria dos salvos será composta de gentios, não judeus. Estes subirão com Cristo nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 17, 18. Então vem agora Jesus, né, lá nos ares, né, sobre as nuvens, não vai descer aqui, ninguém vai ver ele aqui. Então ele vem buscar a igreja formada por todos os salvos, tanto aqueles que já morreram salvos, foram justificados pela fé, né, quanto nós, se vier agora, por exemplo, nós que estamos vivos, né, que cremos, que estamos esperando Jesus voltar, estamos vivendo em santificação, em combate contra o pecado, em comunhão com Deus, em comunhão com o Espírito Santo, né? Somos cheios do Espírito Santo. Então esses sobem agora no arrebatamento da igreja. Então Jesus vem nos buscar. Nós vamos ser transformados. Esse corpo mortal aqui não vai para o céu. Ele vai ser transformado num corpo espiritual, eterno, né? Incorruptível, não apodrece, tem vida eterna. E aqueles que morreram em Cristo, ou seja, morreram salvos, crendo em Jesus Cristo como único Salvador, o Senhor, ouviram o Evangelho e creram. Então, esses aí vão subir primeiro, vão ser transformados primeiro. Onde estiver, não importa se morreu queimado, se morreu nas águas, se foi cremado, não importa. Não precisa de corpo para Deus. Um átomozinho ou alguma coisa que exista que seja menor do que um átomo ainda, nessa hora transforma o corpo ali. É transformado o corpo espiritual e sobe. Primeiro, aqueles que então que morreram em Cristo. E nós, imediatamente após. Isso aí é coisa de milésimo do milésimo do milésimo do milésimo do milésimo segundo. Né? Após eles, nós vamos ser então arrebatados. Nós somos transformados. Esse corpo mortal aqui, né? Esse corpo aqui que é corruptível, né? Que apodrece, esse corpo aqui que tem princípio, meio e fim, esse corpo é transformado em um corpo celestial. Para morar no céu, corpo celestial. Se nós fôssemos para morar na Lua, o corpo seria feito do pó da Lua, né? Como nós moramos na Terra, o corpo é feito do pó da Terra. Mas nós vamos morar no céu agora, então o corpo tem que ser celeste, não pode ser terrestre. Então o nosso corpo mortal será revestido de imortalidade. Corruptível será revestido de incorruptibilidade. Então o corpo terrestre para corpo celeste. Corpo material para espiritual. Então essa transformação é tão rápida que é mais rápido do que um piscar de olhos. Então veja, tudo que é preciso acontecer já está acontecendo, que indica a volta de Jesus para nos buscar. Mas não existe nenhum sinal dizendo, olha, quando acontecer isso é que acontece o arrebatamento. Não.
Existem sinais que indicam que está próximo, mas não sinal que indica assim, é hoje, agora, não. Por quê? Não há aviso exatamente para nós estarmos prontos todo dia. Os apóstolos, todos aqueles irmãos do início da igreja, eles viviam pensando, todo dia pensavam, hoje Jesus volta. É assim que eles viviam. E é assim que nós temos que viver. Por que que hoje as pessoas não sentem desejo de evangelizar, de ganhar almas? Porque pensam que Jesus vai demorar. Se falasse com você, Jesus volta hoje, e você tivesse no coração essa certeza, você saía pregando o evangelho por todo lado. Principalmente para os seus parentes. Olha, Jesus volta hoje, vamos dar um jeito aqui, se converte, se arrepende dos seus pecados, vou orar por você. Olha só, aí é urgência. Mas nós estamos vivendo num mundo, num tempo, que as pessoas não sentem urgência de pregar o evangelho. Não sentem urgência de ganhar almas. Estão pensando que Jesus vem, não sei daqui quantos mil anos. E ainda inventaram um negócio aí de Jesus só vem quando o evangelho for pregado no mundo inteiro. Está errado isso. Lá o evangelho não é o evangelho que nós pregamos, o evangelho da graça. Não, lá é o evangelho do reino, que será pregado durante a grande tribulação, falando do reinado de Jesus por 1000 anos. Não é o evangelho que nós estamos pregando hoje. Nós pregamos hoje, as pessoas ouvem, e aí abre o coração para Deus, creem nessa palavra. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E a pessoa está salva, recebe o Espírito Santo imediatamente. Já durante a grande tribulação, a pessoa vai ter que dar a vida para ser salvo. Vai morrer degolado pelo anticristo. E lá vem o fim. Nós não pregamos para imediatamente vir o fim. Vem o arrebatamento, nós vamos morar com Jesus para sempre. Não é fim de nada. Então cuidado com esses falsos ensinos que existem por aí, tá? Porque o evangelho só será pregado a todos, né? Lá na grande tribulação, no milênio. Todos ouvirão, Jesus estará governando. Tópico 1, subtópico 1, subtópico 2, segunda etapa. A segunda etapa da volta de Cristo ao mundo, entretanto, acontecerá 7 anos mais tarde, já no final da grande tribulação. Cristo voltará com poder e grande glória, acompanhado de todos os santos que subiram no arrebatamento, isto é, com a igreja glorificada que passou pelas bodas do Cordeiro e pelo tribunal de Cristo, Apocalipse 19, 7, 2 Coríntios 5, 10. Esta vinda do Senhor será contemplada por todos os habitantes da terra, Apocalipse 1, 7. Isto será possível devido à tecnologia da comunicação e da informação extremamente desenvolvidas no final dos tempos, Daniel 12, 4. As palavras do Senhor fazem referência ao sinal que aparecerá no céu, reafirmando este vaticínio profético, Mateus 24, 30. Será um retorno majestoso, glorioso e revestido de poder. Sinais espantosos no céu, na terra e entre os seus habitantes, com destaque especial dos territórios habitados pelos judeus descendentes de Abraão. Então veja, a segunda etapa, aí sim, vários sinais indicarão a vinda de Jesus no final da grande tribulação. Aí, todos os sinais estão escritos aí, né? Mateus 24, Apocalipse, Daniel. Então, para todo lado está escrito. Aí sim tem sinais claros da vinda de Jesus no final da grande tribulação. Então Jesus vem, arrebata a igreja, vamos morar na Nova Jerusalém, lá tem Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Aqui na Terra, enquanto isso, 7 anos, estará acontecendo a grande tribulação. 3 anos e meio primeiros de paz, né, de engano do anticristo. Depois, 3 anos e meio, aí guerra do anticristo contra Israel, juízos de Deus derramados sobre, principalmente, os judeus que não creram em Jesus como seu Messias, né, e também sobre todo o povo da terra. Então Jesus agora, na segunda fase, né, da sua vinda, então, no final da grande tribulação, ele já vem com a igreja. Olha que diferença grande. Ele vem buscar a igreja no arrebatamento. No final da grande tribulação, ele vem com a igreja. Olha, é uma diferença muito grande, né? Tópico 1, subtópico 2. O soar das trombetas. No Antigo Testamento, observamos que as trombetas eram utilizadas nos ajuntamentos de Israel. Êxodo 19, 13 a 19, Levítico 25, 9, primeiro livro de Samuel 13, 3, segundo livro de Samuel 2, 28. No Novo Testamento, somos informados que na segunda fase da vinda de Cristo, o clamor das trombetas será ouvido no céu, na terra, no inferno e em todos os lugares. Mateus 24, 31. Essas trombetas não são as 7 trombetas de juízo mencionadas no Apocalipse, Apocalipse 8, 6 e 7.
Também não se trata da trombeta do arrebatamento citada pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4,16. Também é uma confusão doida por causa dessas trombetas, né? Confunde as trombetas. Então, trombeta no arrebatamento é uma. Trombetas tocadas lá no final da grande tribulação são outras trombetas. Trombetas lá de juízo. Trombetas anunciando juízo lá no Apocalipse. Outras trombetas. Então não confunda, não é a mesma trombeta não. Tópico 1, subtópico 3, revelação. Este termo é utilizado nos círculos teológicos para indicar o caráter público, transparente e visível da segunda etapa da volta de Jesus. Este evento apocalíptico é descrito figurativamente como um relâmpago que cobre todo o universo, Mateus 24, 27. De acordo com as visões de João, Apocalipse 19, 11 a 16, o céu se abrirá e dele surgirá um cavalo branco. Não confunda este cavalo com o cavalo branco descrito no capítulo 6 de Apocalipse, cujo cavaleiro, então, é a pessoa bendita do Senhor Jesus, o fiel e verdadeiro, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, quando fala aí como se fosse um relâmpago, né, vai abrir o céu, Jesus vai descer sobre o Monte das Oliveiras, todo olho verá. Então, veja só que é uma indicação de Jesus vindo e ele vai aparecer para as pessoas. Todos vão ver ali, vai descer, literalmente, vai descer sobre o Monte das Oliveiras, vai pisar o Monte das Oliveiras, vai rachar ali a terra, ali, vai fender. E aqui fala de um cavalo branco. Então muita gente confunde esse cavalo branco com o cavalo branco citado antes, se referindo a Satanás. Satanás imita tudo. Então ele também vai aparecer aí como montado num cavalo branco, né? Então isso aparece primeiro lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Lá é Satanás que vem, cavalo branco. Então lá diz que ele tem uma coroa e diz que vitorioso saiu para vencer, a pessoa pensa que é Jesus. Não. Coroa, Satanás é o rei de quem não acredita em Jesus. E ele é vitorioso porque vai matar muita gente. Vai vencer realmente a guerra ali que está acontecendo. Então ele está exercendo o juízo de Deus, está sendo usado por Deus para exercer o juízo sobre o pecado, sobre os pecadores, também sobre o povo de Israel. Então não confunda com o cavalo branco do capítulo 19 de Apocalipse. É bem diferente. Um é capítulo 6, outro é capítulo 19. No capítulo 19, olha, o que está montado no cavalo é fiel, verdadeiro. Ele julga, peleja com justiça. Olha, aí é Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está identificado. Tópico 2. Como virá o Senhor Jesus? A pessoa bendita do Senhor Jesus está presente em todo o texto bíblico. No Gênesis, ele é a semente da mulher, Gênesis 3,15. No Êxodo, o Cordeiro Pascal, Gênesis 12, 3 a 14. Em Levítico, nosso sumo sacerdote, Levítico 16. Em Josué, o capitão da nossa salvação, Josué 1, 2. Em Salmos, o nosso pastor, Salmos 23. Nos livros de Provérbios e Eclesiásticos, a nossa sabedoria. Em Isaías, o príncipe da paz, Isaías 9,6, em Mateus, o Messias, em Lucas, o Filho do Homem, em Atos, o Espírito Santo, nas 3 epístolas de João, o amor, na carta de Judas, o Senhor vindo com os anjos e milhares dos seus santos. Mas como virá o Senhor nos dias finais? As profecias bíblicas fornecem-nos também esta descrição. É claro, né, que Jesus está aí em toda a Bíblia, mesmo que incognitamente em alguns livros, né? E também nós temos que entender aqui, não podemos dizer que Jesus em Atos é o Espírito Santo, não, de jeito nenhum, né? O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, então não podemos confundir as coisas. Então você corrige isso aí, porque está errado, né? O Espírito Santo é o Espírito Santo, Jesus é Jesus. Então podemos dizer que o livro de Atos são os atos de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, nos apóstolos, nos discípulos, né, atuando neles. Então Jesus está presente em nós através do Espírito Santo. Aí tudo bem, mas não podemos dizer aí que em Atos, né, o Espírito Santo é Jesus. Então vamos ver nesta lição mais coisas sobre a vinda de Jesus, então, nesses últimos dias, né? Aí vem o arrebatamento da igreja,
Aí nós vamos morar na Nova Jerusalém com Jesus. No final da grande tribulação nós vamos vir aí com Jesus. Ele vai descer em glória, vem com a igreja. Aí depois vai exercer o juízo ali, vai vencer os exércitos de Satanás ali, do anticristo, no Armagedon, né? Vai lançar no lago de fogo e enxofre ali o anticristo e a besta, né? O falso profeta. Vai exercer o juízo ali dos bodes e ovelhas, né? No final da grande tribulação. E vai iniciar o milênio. Satanás estará preso durante esses 1000 anos, né? Então, tudo isso está escrito na palavra de Deus e nós podemos ver aí, vamos estudar nesse trimestre todos esses detalhes. Vamos ver também aí, né, batalhas, né, grandes batalhas, aí de Gog e Magog no início ali, imediato antes da grande tribulação, e no final do milênio também outra batalha de Gog e Magog, né? Vamos ver sobre o trono branco, né? Julgamento das nações, dos ímpios. Vamos falar sobre o estado eterno, né, da igreja e também daqueles que no final do milênio, né, que é a segunda ressurreição, vão ter essa vida eterna com Deus, aqueles que são salvos. A primeira ressurreição dura até o final da grande tribulação, depois os que morrerem daí para frente. Vai haver uma segunda ressurreição. Tem a ressurreição para a condenação eterna, para o lago de fogo e enxofre, e tem a ressurreição para a vida eterna, aqueles que vão herdar, então, a vida eterna com Deus morando, né, na nova terra, novos céus. Tópico 2, subtópico 1. O Senhor Jesus virá como noivo. Isto ocorrerá durante a primeira etapa da volta do Senhor. Esta vinda não será virtual ou espiritual. Também não será para juízo, destruição ou castigo sobre a humanidade. Ela atenderá à esperança da noiva, a igreja verdadeira que vem sendo edificada pelo Senhor Jesus durante a dispensação que estamos vivendo, dispensação da graça ou dispensação do Espírito Santo, conforme Mateus 16, 18. No capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, aliás, encontramos verdades maravilhosas a respeito do relacionamento presente e futuro entre o Senhor Jesus e sua igreja. Observe o quadro a seguir. Então vemos aí, Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o salvador da igreja, a igreja deve ser submissa a Cristo, Cristo deu-se a si mesmo por ela, Cristo santifica a igreja, Cristo purifica a igreja, Cristo receberá a igreja para si mesmo, Cristo está tornando a igreja gloriosa, Cristo está tornando a igreja sem mácula, Cristo está tornando a igreja perfeita, Cristo está tornando a igreja santa, Cristo está tornando a igreja irrepreensível, Cristo está alimentando a igreja, Cristo está sustentando a igreja. A igreja é parte de Cristo, a igreja é uma com Cristo. Então, é um resumo aí dos fatos bíblicos sobre Cristo e a sua igreja. Tudo encontrado aí na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então, a igreja é comparada aí a uma noiva que está sendo preparada para o casamento com Cristo, e é o próprio noivo quem se encarrega deste procedimento. Por meio da palavra de Deus, ele lava, purifica e santifica integralmente a igreja, para, por fim, unir-se eternamente a ela, como está em Efésios 5, de 25 a 27. Então, lembrando daquela figura do casamento judaico, né, que o noivo ia ali, na casa, então, da mulher que ele queria se casar, fazia uma refeição, deixava lá um pendente de ouro, né, deixava um penhor lá, né, como garantia de que ele vinha buscar a noiva para o casamento. Então ele saía dali, ia para a casa do seu pai, construía uma casa ao lado da casa do seu pai. Quando a casa estava pronta, ele vinha buscar a noiva para morar com ele. Aí está, então, o casamento realizado. Assim Jesus usa essa figura desse casamento. Então ele diz, em João 14, que ele está indo para a casa do pai, preparar a morada para nós. Quando estiver pronto, ele volta para nos buscar, para estarmos com ele para sempre. Agora, ele deixou um penhor aqui na terra como prova de que ele vai buscar-nos. Está aí, o Espírito Santo é o penhor, está escrito na Bíblia. Então, ele deixou o Espírito Santo aqui como prova de que ele vem nos buscar para estarmos para sempre com ele. Então, a igreja, como noiva, tem dentro de si o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o penhor, a prova de que Jesus vem realmente nos buscar. Tópico 2, subtópico 2. O Senhor Jesus virá como juiz. Diferentemente da primeira etapa da segunda vinda, quando ele virá como um ladrão em oculto, invisível, surpreendendo a todos, 2 de Pedro 3,10,
Na segunda etapa, Cristo virá como um guerreiro preparado para a batalha final, acompanhado dos exércitos celestiais, Apocalipse 19, 11 a 14. Dos santos, a igreja glorificada, confere aí com Judas 14, 15. E de um número incontável de anjos, Apocalipse 5, 11. Jesus voltará com as nuvens literais, confere com Apocalipse 1, 7. Em glória, no final da grande tribulação, para estabelecer justiça sobre a terra. Ele voltará da mesma maneira como subiu, sendo contemplado por muitas pessoas da presença dos anjos. Atos 1, 9 a 12. Então, aí, diferentemente daquela primeira etapa, né, o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja que ele vem, ninguém vai ver, ele vem sobre as nuvens e leva a igreja. Então, agora não, agora é bem diferente. A segunda etapa, ele vem no final da grande tribulação, então ele vem com a igreja glorificada, agora em corpos glorificados. Nós não somos mais humanos, pessoas corpo humano para morar na terra. Nunca mais vamos morar na terra. Agora somos corpos espirituais. Moramos na Nova Jerusalém com Jesus. Então agora a igreja vem glorificada. Também milhões e milhões de anjos também vêm. E Jesus vem para exercer o juízo. Ele vem agora, ele vai lá no Armagedon. E ali ele vai destruir os exércitos do anticristo. Ele pega o anticristo e também o falso profeta e lança no lago de fogo e enxofre. Dali eles não saem mais. Só vão inaugurar o lago de fogo e enxofre. Aí prende Satanás, 1000 anos. E agora vai exercer o juízo ali de bodes e ovelhas, para ele começar o seu reinado sobre a terra por 1000 anos. Então agora se cumpre aquilo que os anjos falaram para os apóstolos. Os apóstolos eram o quê? Judeus. Como é que ele vem para os judeus? Paulo diz o remanescente que será salvo. Ou seja, no final da grande tribulação, será derramado sobre eles o espírito de clamor, né, de súplica. Então eles vão dizer, onde está Deus, a sua promessa? Seu povo vai morrer todos. Tem pouco judeu vivo. A maioria morreu nas guerras que vão haver. O anticristo vai destruir este povo. Então veja só. Os poucos que ainda restarem vão clamar, como clamaram lá no Egito, quando estavam presos lá e sofrendo, sendo destruídos, eram escravos. Aí levantaram o quê? Um clamor. Agora vai ser derramado sobre eles, que eles vão dizer, Deus, onde está a promessa da vinda do Messias para nos salvar? Nós vamos morrer tudo. Então, Jesus vai descer ali no Monte das Oliveiras e vai mostrar para eles, o que diz a Bíblia? Verão aquele a quem traspassaram. Vai se cumprir isso aí nesse dia. Jesus vai mostrar para eles, olha o que vocês me fizeram, mostrar as mãos furadas, os pés furados, o lado furado. Veja bem, nesse dia, então eles vão se converter, eles vão ver que realmente Jesus é o Messias, que veio salvá-los e eles não quiseram. Vão se arrepender, pedir perdão, serão agora salvos. Por isso que Paulo diz, ainda que sejam os judeus aí como a areia do mar, o remanescente que será salvo. Então os últimos judeus serão salvos no dia em que Jesus descer sobre o Monte das Oliveiras. Então ali eles vão agora fugir por aquela fenda, né, porque Jesus pisou, abriu ali uma vereda na terra, né, abriu ali, e eles vão passar por ali e fugir para escaparem do anticristo. E Jesus vai exercer o juízo lá no Armagedon, depois o juízo dos bodes e ovelhas. E começa então o milênio, com os judeus sendo o povo mais importante do milênio. Haverão outros povos? Milhões, né, de povos. E nesse período, morrer com 100 anos é morrer muito jovem, porque Satanás estará preso, né? Não tem mais mulher aí querendo evitar filho, não tem homem mais querendo evitar filho. Né? Muita gente vai nascer, milhões e milhões de pessoas. E durante 1000 anos, Jesus estará governando sobre a terra. Então, nessa vinda aí, todo olho verá. Ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras. Todos vão identificar ali a vinda de Jesus. Tópico 2, subtópico 2. Subtópico 1, o justo juiz em ação. Cristo virá na glória do Pai, juntamente com seus anjos, para julgar e recompensar a cada um de acordo com as obras praticadas. Mateus 16, 27, Apocalipse 22, 11 e 12. Pois foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Atos 10, 42. Todas as nações serão reunidas diante de Cristo, que estará sentado no trono da sua glória para julgar os homens. 2 Coríntios 5, 10. O justo juiz fará justiça aos salvos e aos ímpios, representados pela figura de ovelhas e bodes, respectivamente. Confere com Mateus 25, 32 e 33.
As sentenças serão proferidas quando o Senhor Jesus declarar a razão da salvação dos justos e da condenação dos ímpios. Mateus 25, 31 a 46. Não haverá delação premiada, nem prorrogação de forma alguma. Nada permanecerá escondido, pois ele trará à luz as coisas ocultas das trevas. 1 Coríntios 4, 5. Os segredos de todas as pessoas serão julgados pelo Senhor Jesus de forma imparcial no dia pré-determinado por Deus, segundo a sua vontade. Romanos 2, 15 e 16. De outra parte, todas as pessoas que praticaram boas obras receberão prêmios e galardões. 1 Coríntios 3, 14. Bom, temos que entender aí bem direitinho, né? Olha, no céu, então acontece o tribunal de Cristo, premiação dos salvos, né? Galardão dos salvos. E depois as bodas do Cordeiro, lá em cima. Aqui na terra, quando Jesus vier no final da grande tribulação, então vai haver aí um juízo de bodes e ovelhas. Ou seja, Jesus vai reunir ali as nações e vai ver quem esperava a vinda de Jesus, quem apoiava os judeus como povo de Deus, né? Quem não é contra Deus, não odeia Deus, quem estava a favor de Satanás, né? Então, esses aí são destruídos. Os outros povos, outras nações, né? Aí existirão muitos ainda, que vão entrar para o governo de Jesus sobre a terra. Não quer dizer que só salvos passarão a fazer parte do milênio. Não. Várias nações, vários povos. Por que nós sabemos isso? Porque durante o milênio vai ter gente que não vai se converter. No final do milênio, olha aí, Satanás vai reunir um povo muito grande para combater Jesus. Então veja, então não podemos entender aí como um juízo final. O juízo final só é depois do milênio, lá no trono branco. Lá é que haverá a segunda ressurreição, né? Todos aqueles que morreram sem Cristo. Aí estarão perante o juízo final no grande trono branco. Aqui no final da grande tribulação, Jesus estará o quê? Separando aqueles que vão participar do milênio. Terão a oportunidade de serem salvos durante o milênio. Haverá a pregação do evangelho eterno durante o milênio. Para que pregar o evangelho eterno se todos serão salvos? Não. Então haverá a pregação do evangelho eterno. Eterno por quê? Porque após o milênio só é a eternidade. Não existe mais outra fase na terra. Tópico 2, subtópico 3, o Senhor Jesus virá como rei. As profecias mencionam claramente os três principais ofícios de Cristo. Profeta, como está em Mateus 21, 10 e 11. Sacerdote, como está em Hebreus 3, 1, 7, 26 a 28. E rei, como está em Mateus 2, de 1 a 6. E 1 Timóteo 6, 13 a 15. Em seu ministério público, o Senhor Jesus atuou como profeta ao transmitir ao povo as instruções divinas, e como sacerdote ao oferecer-se como único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Quando voltar na segunda fase, entretanto, ele virá como rei, e seu reinado terá início na Batalha do Armagedon, que continuará durante a dispensação real, conhecida como milênio. Os judeus e todos os moradores de Jerusalém contemplarão o Senhor Jesus em forma corporal humana, pisando no Monte das Oliveiras, que se partirá em duas porções, Zacarias 14, 4. Após a estrondosa vitória sobre o diabo, o anticristo, o falso profeta, os demônios e todos os ímpios, bem como sobre os exércitos inimigos, que ultrapassam o número de 200 milhões de soldados, como está em Apocalipse 9, 16, o Senhor Jesus estabelecerá o seu reinado sobre a terra, Daniel 2, 44 e 45. Então Jesus, no final da grande tribulação, ele vem para reinar. Por isso que é pregado o evangelho do reino pelos 144 mil judeus, que vão pregar o evangelho durante a grande tribulação. Vão pregar que evangelho? O evangelho do reino. Por isso que diz lá em Mateus, será pregado o evangelho a todo mundo, então virá o fim. Olha bem, lá durante a grande tribulação, o evangelho do reino. Nós não pregamos o evangelho do reino, pregamos o evangelho da graça. Tá? Lá será pregado o evangelho do reino durante a grande tribulação. Por quê? Jesus vem para reinar, assim como Jesus já veio para reinar sobre os judeus, mas eles não creram que ele era o Messias. A porta foi aberta para nós.
Agora, durante a grande tribulação, será pregado o evangelho do reino novamente. Por quê? Está falando do reino de Jesus. Ele vem para reinar. Ele vai reinar durante 1000 anos. É uma promessa. Veja bem, vai se cumprir o que está escrito na palavra de Deus. E, mais especificamente, Deus, uma aliança com Davi, falou sobre isso, que o seu descendente reinaria para sempre. Esse para sempre aí seria 1000 anos sobre a terra. Então Jesus, descendente do rei Davi, legalmente, vai reinar sobre o povo de Israel. E também sobre todas as nações que restarem, né? Durante então esses 1000 anos. Então Jesus exerceu, né, sua posição como profeta, falando das coisas futuras, né? Fazendo milagres, né? Sinais, prodígios, maravilhas. Agiu como profeta. Ele agiu como sacerdote, oferecendo um sacrifício a Deus, né? Intercedendo a Deus por nós. E continua lá à direita do Pai intercedendo por nós. Então exercendo o ofício de sacerdote. E ele exercerá então esse ministério de rei durante 1000 anos, reinando sobre a terra. Então Jesus vem no final da grande tribulação e vai lá no Armagedon, na batalha contra os exércitos do anticristo, vai vencê-los, tá? Então depois ele vem fazer o juízo dos bodes e ovelhas e depois inicia então o milênio. Tópico 3, aspectos da vinda do Senhor Jesus. Todos os que estudam a escatologia cristã destacam os diversos detalhes relacionados às duas fases da vida de Jesus. Mais de uma vez, os discípulos ouviram o Senhor descrever com minúcias o que ocorrerá nos tempos do fim, exortando-os quanto à necessidade de estarem preparados. Através das profecias bíblicas, podemos visualizar como estará o mundo e seus habitantes nos aspectos político, social, científico, econômico e religioso. E podemos compreender o importante papel da nação de Israel nos dois períodos da volta de Cristo. Então Jesus falou com os seus discípulos, né, sobre os tempos do fim. Revelou muita coisa para eles. É claro que eles não entenderam nada, né? Se hoje ainda nós não entendemos praticamente nada, imagine os discípulos naquela época. Porque coisa futura é coisa futura, não aconteceu ainda. Então nós cremos pela fé e vamos entendendo à medida que o Espírito Santo vai nos dando revelação. A revelação é progressiva. Deus não nos revela logo tudo de uma vez. Então nós vamos conhecendo mais, vamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Então, estudando sobre escatologia, nós vamos entendendo bastante coisa do que vai acontecer no futuro, né? E aí existem aí os vários aspectos, né? Tem o aspecto político, aspecto social, científico, econômico, religioso, né? Então, cremos que o anticristo, por exemplo, dominará todas essas áreas, né? Cremos que ele vai ser um grande orador, um grande pregador, vamos dizer assim, e vai ter um poder de convencimento muito grande sobre as pessoas, devido à sua fala, sua inteligência, e cremos que no seu período haverá uma moeda só, praticamente, né, no mundo inteiro, uma língua oficial falada no mundo inteiro. Cremos aí que ele será um líder sobre todas as nações. É claro que tem nação que não vai aceitá-lo, né, mas ele dominará sobre todos. Então a religião, é claro que será única, assim o anticristo terá a sua religião dominando a todos, todos vão adorar o anticristo. Ele vai até colocar uma estátua lá, uma imagem, no templo em Jerusalém, para ser adorado. Então ele terá a sua própria religião. Todos vão seguir? Claro que alguns não, porque haverá pregação do evangelho, haverá conversão durante a grande tribulação. Então, e muitos também que não subiram no arrebatamento, aí durante a grande tribulação, vão ver tudo acontecendo e vão saber, olha, eu estudei sobre isso, está na Bíblia, e vão ver claramente que o anticristo é o anticristo, e não vão, então, se deixar convencer por ele. Bom, agora, para isso, terão que dar suas vidas, né? Serão descobertos e vão morrer degolados por causa disso. Porque quem aceitar a marca de Satanás durante a grande tribulação não terá salvação. E quem não aceitar a marca, morre degolado. Então, a nação de Israel é sempre uma maneira de nós estudarmos, né, o que vem acontecendo para sabermos bem diferenciar
É o momento agora, não é o momento, né? Israel sempre é um relógio do mundo, indica para nós que pode estar havendo aí, por exemplo, hoje nós podemos ver que pode estar acontecendo o quê? Uma preparação para aquela guerra de Gog e Magog, que só vai terminar no início da grande tribulação, né? A última grande guerra mundial, liderada pela Rússia, né? E aí os seus confederados, como por exemplo o Irã, né? A Turquia, a Etiópia. Então, são confederados, né? Uma confederação de nações que também lutarão contra Israel. Então pode ser uma preparação para isso, o que está acontecendo hoje em Israel, o que está acontecendo na Rússia? Pode, mas não é determinando a vinda de Jesus. Então Israel sempre vai nos indicar, né? Por exemplo, essa correria do povo de Israel, do mundo inteiro, para morar em Israel, é indício da vinda de Jesus também. Então tudo isso aqui é princípio de dores, indicações de que Jesus está voltando. Mas não é afirmação de que é agora. Porque nós temos que viver todo dia pensando, Jesus volta é hoje. Tópico 3 sobre tópico 1, o mistério da hora. Segundo as palavras bíblicas, ninguém, absolutamente ninguém, no céu, na terra, no inferno ou em qualquer outro lugar, sabe o dia ou a hora em que Cristo voltará. Mateus 24, 36, 37, 42, 44. Todos que tentaram determinar dia e hora para a segunda vinda do Senhor à terra foram envergonhados, desacreditados e até ridicularizados. Os sinais preditos nas Escrituras indicam que este tempo se aproxima com celeridade. Apocalipse 2,16, 3,11, 16, 15, 22, 7, 12 e 20. E ele aparecerá de súbito, de repente, surpreendendo a humanidade e confirmando que ninguém conhece a agenda do Senhor. Estejamos prontos. Então veja, não tem como dizer Jesus vem essa semana, mês que vem, ano que vem, daqui a 10 anos. Não existe isso. Não tem como ninguém dizer quando Jesus vem nos buscar. Essa data aí, só Deus sabe. Não adianta tentar adivinhar, não adianta tentar fazer cálculo. Todos que tentaram fazer isso quebraram a cara. Já teve gente que vendeu tudo que tinha, acabou com tudo, pensando que estava certo, né? Que a previsão do seu líder religioso estava certa. E olha o que aconteceu, não veio, quebrou a cara. Então, não tente de jeito nenhum colocar aí a data que Jesus vem. Então existe o quê? Sinais indicativos dos tempos, que são o quê? Princípio das dores. A mulher, quando está grávida, começa a sentir as dores e as dores vão aumentando. Isso nós estamos vendo, né? Essas dores, esses sinais, cada dia se multiplicam mais, né? Por exemplo, aí, as luas de sangue, terremotos, né? Guerras, fomes, doenças, filhos desobedientes aos pais. Tudo isso são sinais, são princípios das dores. Então, pode acontecer hoje? Pode. Está tudo pronto? Está. Agora, Jesus sabe o dia e a hora, e ele vem nesse dia, essa hora determinada pelo Pai. E acabou. É só isso que nós temos que crer. E não podemos de jeito nenhum acreditar nessas falsas profecias aí, indicando dia, hora e tal. Não existe isso, tá? Cuidado com os falsos profetas. Cuidado. Quando diz virá como ladrão de noite, ladrão não avisa a hora que vem, avisa. E ele vem, pronto. Já pensou se o dono da casa soubesse? Ó, o ladrão vai roubar sua casa às 3 horas da manhã. O que o dono da casa ia fazer? Chamava a polícia, né? Ficava ali esperando. O ladrão entrava e levava umas porretadas na cabeça, uns cacetetadas na cabeça, né? E ia ser algemado e levado preso, não é verdade? Pronto. Mas o ladrão não avisa a hora que vem, nem o dia que vem. Então ele entra na casa sorrateiramente, ninguém escuta nada, ele rouba e vai embora, ninguém viu. Então Jesus vem assim. Não é que Jesus é ladrão, nem que Jesus faz nada errado, não. Está indicando que é de sobreaviso, ou seja, é sem avisar. É um susto, né? Para o mundo,
será um susto tremendo. Vão procurar os crentes, cadê? Sumiram. Imagine, fogão ligado, som ligado, né? Aí carros vão bater uns nos outros na rua, avião vai cair. Porque, o piloto daquele avião era crente. Aquele carro ali, o motorista era crente. Quem vai saber isso é só os crentes, só os desviados, né? Aqueles que não subiram no arrebatamento. Aí vão saber que houve arrebatamento. Mas para o mundo, não. Para o mundo, eles vão inventar uma desculpa por aí, disco voador, sei lá o quê, né? Então, vou inventar uma desculpa aí para poder livrar a cara deles, né? Que nunca creram no arrebatamento. Então, veja bem, para o mundo será um tempo, então, de juízo, né? Para nós, a igreja, é um tempo de alegria, felicidade, estaremos para sempre com o Senhor. Então, nunca tente aí adivinhar, né, ou acreditar aí em falsas profecias que Jesus vem aquele dia total. Para nós, todo dia, temos que estar prontos, esperando Jesus nos buscar hoje. Tópico 3, subtópico 2, como devemos esperar? Em primeiro lugar, devemos crer na vinda do Senhor de todo o coração. 1 Tessalonicenses 4,14 e 1 Coríntios 1,8. Além disso, devemos estar vigilantes. Mateus 24, 45 a 47. Orar continuamente. 1 de Pedro 4,7. Amar a volta de Jesus. 2 Timóteo 4,8. Anunciar sua vinda em todos os lugares. 2 Timóteo 4, 1 e 2. Observar, à luz da Bíblia, os sinais indicadores de seu regresso. Marcos 13,35. 2 Tessalonicenses 2, 1 e 3. E despertar nossa consciência a todo instante para o glorioso advento de Jesus, o Cristo. Romanos 13, 11, 2 de Pedro 1, 13. Então estejamos prontos, vigilantes, né? Sempre fazendo a obra de Deus. Quando Ele vier, deve nos achar fazendo assim. Então, que maneira? Orando, jejuando, estudando a palavra de Deus, evangelizando. Isso é obrigação, coisa normal. Todo crente deve estar ocupado nessas coisas. Isso é importantíssimo e não tem como ter uma vida cristã sem isso. Então, isso é o básico. Devemos estar fazendo assim. Todo dia, pronto, Jesus volta hoje. É assim a maneira de esperar Jesus vir. Conclusão. O samaritano que salvou o judeu semi-morto na estrada para Jericó afirmou ao dono da pousada para a qual o judeu fora levado, que voltaria por ele. Lucas 10, 35. Figurativamente, podemos dizer que o bom samaritano é Jesus, pois quando esteve neste mundo encontrou-nos roubados, abusados, violentados, feridos e quase mortos na estrada da vida. O sempre eterno Senhor desceu da sua glória, chegou bem perto de cada um de nós e compadeceu-se de nosso estado lamentável, ligando a sua alma e o seu coração afável ao que restava de nossa amarga existência. Em sua infinita misericórdia, Ele nos deu o seu vinho, Mateus 10, 34, simbolizado em seu sangue puro e inocente derramado na cruz, e o seu azeite, símbolo do Espírito Santo, limpou nossas feridas, estancou o sangue que se esvaía, levantou-nos e levou-nos para a estalagem, a sua igreja, onde estamos sendo cuidados na expressão maior do grande amor do Pai, João 3,16. Jesus prometeu voltar para nos buscar, e isto vai acontecer, somente creia. Então, o comentarista, usando aí, né, a parábola do bom samaritano, né, falou sobre aquele homem que ajudou o outro que havia sido assaltado, estava ferido, né, cuidou das suas feridas, né, deu ali o vinho, cuidou, colocando azeite nas feridas, levou para a estalagem, né, e disse para o dono, cuida dele aí, quando eu voltar eu te pago, que eu vou voltar para buscá-lo, veja só. Então ele está prometendo voltar, não é? Assim também Jesus fez conosco, nos encontrou aí escravos do pecado, né, vendidos ao pecado, sem direito à salvação, pelo contrário, merecendo a condenação eterna, né? O salário do pecado é a morte. Então, nos encontrou nessa situação, como se nós estivéssemos lá no mercado de escravos, né? Então ele foi, nos comprou com seu sangue, veja só, com a sua palavra, né? Ele nos purificou com o seu sangue, purificou os nossos pecados, nos deu o Espírito Santo, né, o seu azeite, a unção do Espírito Santo. Ele nos salvou, nos incluindo então na sua igreja, corpo de Cristo na terra, né? E já já ele vem nos buscar. Ele prometeu e vai cumprir sua promessa. Estejamos prontos todo dia, esperando Jesus voltar para nos buscar. Hoje, todo dia, estejamos prontos.
Vamos orar agora. Se você, ouvindo esta palavra, você crê que Jesus Cristo viu o mundo, nasceu como homem, viveu aqui na terra como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar, levando o juízo que era para nós e levou sobre ele. E ele ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Você recebe o Espírito Santo agora. Você passa a ser filho de Deus agora. Vamos orar. O Espírito Santo vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo agora. Você se arrepende e pede perdão. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor, essas vidas, recebe por filhos aqueles que se chegam a Ti, que creram na Tua palavra, que abriram o coração para Ti agora. A graça de Deus trouxe então Jesus Cristo para morrer por nós na cruz. Mas ele morreu e ressuscitou, está vivo e te recebe agora. E te concede agora o Espírito Santo. Creia, receba agora a salvação, receba o perdão, a misericórdia de Deus. Pai, em nome de Jesus, toca naqueles que estão doentes agora, em nome de Jesus. Solta todo aquele que está doente, está enfermo, seja curado agora. Toda doença saia em nome de Jesus. Toca, Senhor, neles agora e cura totalmente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais material escrito sobre a lição, entre em contato conosco. Meu telefone está aí, 99, o DDD é 99. E o telefone é 991520454. Esse é meu WhatsApp também. Então você entra em contato conosco, eu envio para você esse material gratuitamente. Em Word, PDF, PowerPoint, tudo gratuitamente. E coloco você em um grupo para receber toda semana gratuitamente, tá? Não precisa pagar nada. Dê aí um like, não se esqueça, se inscreva em nosso canal, passe o link desse vídeo nos seus grupos aí para outros também poderem assistir e aprender juntamente conosco. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, não sou aposentado e não tenho trabalho secular. Eu vivo trabalhando para o Senhor. E ele me sustenta através da ajuda dos irmãos. Então, se você quer nos ajudar, pagar aluguel, as despesas com alimentação e transporte, nos ajude. Envie qualquer quantia, R$5, R$10, R$20, R$100, o tanto que você puder, que Deus colocar no seu coração, envie numa dessas contas que estão aí. Aí está a Caixa Econômica, aí está o Bradesco e Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, é Edna Maria Cruz Silva, você vê o Pix aí. E o meu Pix, você vê que é meu CPF, 331-957-81620. E aí tem um QR Code que você pode colocar aí para o seu celular ler e você envie qualquer quantia para nos ajudar. Deus abençoe, muito obrigado. Esperamos aí ter ajudado os irmãos. Deus abençoe, a paz do Senhor.